Olá! Às vésperas das eleições municipais de 2020, o Tá na Rede apresenta uma edição especial com as perspectivas para as disputas de primeiro turno. Luiz Gontijo e eu, Marcos Castro, conversaremos agora com o cientista político Geraldo Tadeu Monteiro, da Universidade do Estado do Rio, coordenador do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisa sobre Democracia. Professor, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Geraldo. Tudo bem? E a minha primeira pergunta é a seguinte: em 2018 a gente teve uma aposta grande do eleitorado em candidatos que pelo menos se vendiam como outsiders. Passados 2 anos, nós tivemos uma pandemia aí no meio do caminho e, evidentemente, o processo eleitoral teve que se adaptar, né? Com base nesses fatores, eu pergunto o seguinte para o senhor: o eleitorado deste ano, nas eleições municipais, tende a ser tão ousado como foi há 2 anos, ou ele tende a ser mais tradicional? Sim, nós acabamos de concluir um livro sobre as eleições de 2018, o meu grupo do SEBRAD, junto com os companheiros lá da PUC, do Núcleo de Estudos de Federalismo, sobre a eleição de 2018, nós entendemos que aquelas circunstâncias foram únicas, né? Muitos estudiosos das eleições presidenciais no Brasil apontam que 1989, 2006 e 2018 foram chamadas eleições fora da curva, um contexto eleitoral determinado em grande medida por uma grande insatisfação da população com as instituições, atestado por pesquisas como o Índice de Confiança Social do IBOPE, pesquisas Datafolha, né? E, por outro lado, uma mudança na oferta política que foi decisiva. Quer dizer, nós tivemos vários candidatos de centro que dividiram os votos do centro. Nós não tivemos um candidato governista forte. Em todo o Brasil, as eleições sempre opõem um candidato governista aos candidatos de oposição, e nesse caso nós não tivemos propriamente um candidato governista, então abriu-se um espaço. O centro apresentou várias candidaturas que não emplacaram, e houve, é preciso que se diga, a retirada da candidatura Lula, que liderava todas as pesquisas até então, e foi retirada pela Justiça, que abriu espaço para uma vitória do candidato de direita, Jair Bolsonaro. Então, aquelas circunstâncias de 2018 não parecem se repetir nesse momento. E houve, naquele momento, muitas apostas que não deram certo, e especialmente no Rio de Janeiro, com a eleição do Witzel, né, que menos de 2 anos depois já está fora do poder, no meio a um processo de impeachment. Então, acho que o eleitor, dessa vez, tudo indica que está ficando um pouco mais prudente, um pouco mais conservador na hora do voto. Geraldo, você acredita que o bolsonarismo sairá fortalecido ou enfraquecido nessas eleições municipais? E, de uma forma geral, a influência do presidente beneficia ou prejudica os candidatos? Olha, a eleição municipal ela tem uma lógica local muito forte, né? Eu, há mais de 20 anos, acompanho eleições, faço pesquisas em vários municípios, e a gente observa que entra eleição, sai eleição, os atores são praticamente os mesmos, né? As disputas sempre opõem famílias, opõem grupos políticos determinados, ou seja, na grande maioria dos 5.569 municípios brasileiros, a influência externa é muito pequena, as coisas se definem pela lógica local. Em algumas capitais importantes, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, pode haver sim, uma influência de fatores nacionais, de lideranças de fora daquele contexto, mas, ao que tudo indica, o que as pesquisas têm mostrado até agora, é que não vai se repetir a onda bolsonarista que nós vimos em 2018. Naquela oportunidade, direto ou indiretamente, a onda bolsonarista elegeu 12 dos 27 governadores, elegeu cerca de 220 deputados federais, que de alguma maneira fizeram campanha utilizando referência ao Bolsonaro, e mais de 20 senadores. Então, aquela onda bolsonarista não parece se repetir. Acho que na maioria das grandes cidades, o presidente Bolsonaro tem digamos assim, um capital político relativamente pequeno, mas pode ser o suficiente para alavancar, por exemplo, um candidato.
mas não é necessariamente suficiente para definir uma vitória em segundo turno, né? Porque aí entram outros fatores, e aí a rejeição dele pode ser somada à rejeição do próprio candidato. Estou falando, por exemplo, do candidato Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, né, em que tem uma rejeição alta, terá muitas dificuldades em superar, porque no segundo turno você precisa ter 50% mais um voto para se eleger, e ele tem uma rejeição de 58%, ou seja, a conta não fecha, né? Então, nesse caso, a associação dele ao Bolsonaro pode até aumentar essa rejeição. O componente religioso, ele tem aparecido forte nas últimas eleições, e nessa campanha não está sendo diferente. Qual você acha que vai ser o resultado dessa mistura entre religião e política esse ano? Tem muita gente já trabalhando sobre isso, né? No livro que a gente está publicando tem um artigo bastante robusto sobre o papel dos evangélicos, né, na eleição. O Brasil passa por uma mudança religiosa importante, né? O número de católicos, que 20 anos atrás era de 78% da população, hoje está em torno de 59%. Né? Os evangélicos subiram de 12%, 13% para 25%. Em determinados lugares, você já encontra 38%, 40% de evangélicos, e até maiorias de evangélicos em determinadas regiões. Pela própria natureza do evangélico, a religião é uma coisa muito mais presente na vida dele do que o católico. O católico, ele tem uma prática, a religião tem um lugar na vida dele privada, e a vida pública, profissional, tem outra dinâmica. O evangélico não, ele unifica essas áreas, e, portanto, a referência à religião é muito importante para o eleitor evangélico. Mas, por outro lado, evangélicos são muito diversificados. Nós temos uma imagem um pouco padronizada do evangélico, mas há literalmente centenas de denominações. Se você for ao site da Associação Evangélica Brasileira e fizer uma consulta, você vai encontrar mais de 300 denominações religiosas. Então, há muita pluralidade entre os evangélicos. A maior igreja é a Assembleia de Deus, né, que tem assim, o maior número de adeptos. A Igreja Universal, ela é a terceira igreja com o maior número de adeptos, ela perde ainda para os batistas. Então, a orientação é muito, muito diversificada e muito plural. Agora, os evangélicos têm, digamos, uma pauta comum, uma agenda comum, que é a defesa da família, que é a defesa dos valores cristãos, de maneira genérica. Isso não significa que eles vão marchar sempre unidos em torno de um candidato. Eles vão, muitas vezes, e nós estamos vendo isso hoje, as pesquisas mostram que no Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais evangélicos votando em Eduardo Paes do que em Marcelo Crivella. Então, isso não é uma marcha única, um sentido único. Eles, em geral, defendem certos valores e escolhem em função dessa agenda geral, né? Essa agenda religiosa e moral mais genérica. Os partidos de esquerda acabaram sendo enfraquecidos nos últimos anos por conta de questões nacionais. Nas eleições municipais, você acredita que haverá uma espécie de renascimento das siglas de esquerda, ou os partidos de direita e extrema-direita ainda continuarão prevalecendo por se venderem como algo novo, algo que vem aí para mudar o que estava no poder? Pela lógica das eleições municipais, eu acredito que vão prevalecer os candidatos mais ao centro, mas aos partidos de centro-direita ou centro-esquerda, que se mostrarem mais aptos a resolver os problemas mais cotidianos das pessoas. O enfrentamento ideológico, o enfrentamento em termos de valores, na maioria dessas pequenas cidades, não tem muito sentido para o eleitor. O eleitor tem carências, né, como falta de asfaltamento, problemas na área da saúde, que praticamente 100% dos municípios brasileiros, se a gente fizer uma pesquisa, vai descobrir que saúde é a principal preocupação das pessoas. Então, são, digamos, problemas muito, muito concretos que entram em discussão,
E o enfrentamento esquerda-direita, ele se dá muito mais nas grandes capitais. A gente pode dizer que São Paulo, sim, em Porto Alegre. Os gaúchos têm uma tradição de polarização que vem desde das guerras, né, dos farrapos, enfim, da Revolução Farroupilha. Os gaúchos têm essa tradição, e lá sempre o embate ideológico é forte, porque faz parte das tradições de lá. Mas na grande maioria nós estamos vendo as pesquisas em preferências por candidatos de centro, com mais perfil de administrador do que propriamente com a coloração ideológica. Professor, o jornal Dia trouxe uma reportagem recentemente abordando a crescente de candidatos envolvidos com milícias. Inclusive, nosso seguidor nas redes sociais, Marcos Faria, comentou: cada vez mais frequente esse tipo de crime que põe em risco qualquer pretensão de democracia, e as instituições de Estado continuam a fazer cara de paisagem. Infelizmente, nós vemos, né, pouca ação efetiva, seja do TRE ou do Ministério Público, no sentido de coibir esse crime. Sim, nós temos observado uma influência muito grande, crescente, das milícias, especialmente. Nós já tínhamos notado a influência do tráfico, mas a diferença é que o tráfico defende o seu território, que é um território voltado para a venda de drogas, para armazenamento de drogas e distribuição, e o tráfico não tem pretensões de, por exemplo, eleger representantes e influenciar nas políticas públicas. Já as milícias, sim, elas têm esse projeto de poder, elas trabalham pela eleição de determinados representantes e, de maneira muito violenta, pela eliminação de opositores. Então, isso tem sido visto de maneira muito, muito forte nas periferias das grandes cidades, né? Um estudo recente mostrou que o Rio de Janeiro tem 57% da sua área dominada por tráfico ou milícia. Então, esse é um fator que acaba influenciando bastante a política municipal, né? Porque esses grupos não têm, em geral, estrutura para eleger deputados federais ou senadores, mas tem muita estrutura, sim, para eleger vereadores ou para eliminar opositores e influenciar nas políticas públicas municipais. Como você acredita que a eleição americana pode influenciar o cenário político brasileiro? Você acredita que no âmbito municipal isso faça alguma diferença? A eleição municipal tem uma dinâmica muito determinada pela localidade. Os enfrentamentos locais, os problemas locais, as oposições entre grupos locais. Então, como eu disse, você passa anos e anos e você vai ver as mesmas pessoas se candidatando e se sucedendo no poder no nível municipal. Então, uma eleição como a americana é muito distante e não traz nenhuma influência direta. Eu acho que ela pode trazer simbolicamente, né, digamos, um ganho de otimismo, né, para os partidos do centro-esquerda, que foram apiados do poder pela ascensão de Jair Bolsonaro, no sentido de tentar reproduzir aqui uma frente ampla ou uma candidatura de consenso que seja, como foi lá um anti-Trump, que aqui se chegar a um acordo em cima de um anti-Bolsonaro, que aí o exemplo americano passa a ser uma espécie de parâmetro. Professor, movimentos à esquerda e à direita são cíclicos na história, não só no Brasil como no mundo. Em que momento você acredita que nós estamos? Eu acho que nós passamos agora por um momento de reversão de tendência, né? É claro que a eleição na principal potência mundial vai ter repercussão no mundo inteiro, né? Não, repercussões econômicas, políticas, culturais, simbólicas. Quer dizer, em determinado momento, outros temas vão ser trazidos ao debate, como, por exemplo, a questão do meio ambiente, de um outro foco, que é a posição do Joe Biden, né? A questão das energias limpas, por exemplo, o tema dos direitos humanos. Então, temas que estavam aí fora da agenda, em função, né, do perfil do governo Trump, vão voltar à agenda, vão voltar a ser discutidos. E, claro, o peso, né, da potência norte-americana
vai fazer com que muitos grupos se animem. E também, como eu disse, o fato de a estratégia Biden ter dado certo nos Estados Unidos certamente vai influenciar as estratégias dos partidos políticos nesses países. Vamos ver que a criação de uma frente ampla com apoio de vários partidos pode ser a solução para reverter a situação no Brasil. Professor, essa dificuldade, né, que a gente teve no governo do Estado com os últimos governadores, como você acredita que esses escândalos influenciam nas eleições municipais? Por exemplo, o MDB era um partido muito forte no Rio. Quais são as expectativas para esse ano? Tem que ter cautela quando a gente raciocina em termos de partido, né? 70% dos eleitores brasileiros não ligam para o partido na hora de escolher o candidato. Escolhem pela figura do candidato, pelos seus compromissos, pelo seu perfil, pela sua imagem. No caso do MDB, o que houve foi uma desintegração de toda a sua liderança. Todos os principais caciques do partido foram presos ou foram alijados do poder, ou de diferentes maneiras saíram do cenário político. Então, nós criamos um vazio de poder que, naquele momento, foi preenchido pela candidatura do Witzel, né? Agora, nós temos um Estado, um governo do Estado, um aparelho de Estado do Estado do Rio muito comprometido com corrupção desde muito tempo. Se a gente puser aí na linha do tempo, a gente já chegou a ter 4 ex-governadores presos ao mesmo tempo. Mostra que digamos assim, essa incrustação, né, da corrupção no governo do Estado é um problema muito sério, e qualquer governador que venha a ser eleito vai ter que encarar esse problema, porque chegou ao ponto de se perder o controle sobre a situação. Quer dizer, o que acontece é que fornecedores e interesses de grupos políticos, econômicos, são tão entranhados na administração pública estadual que qualquer pessoa que chegue nova ao topo de uma Secretaria de Estado de Saúde ou de Educação fica sempre no dilema de se manter os privilégios, se comprometer com a corrupção ou ser até ameaçado de morte. Nós vimos aí o secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro pedir autorização para andar com fuzil, uma escolta com fuzil, né? Então, é sinal de que há muitos interesses envolvidos no governo do Estado. Então, eu acho que tarefa urgente para um próximo governador é nomear uma força-tarefa com participação do Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. Por que a Polícia Federal? Porque em tudo tem dinheiro do governo federal. Tudo, né, em todas as áreas, o governo federal coloca algum dinheiro de transferências voluntárias, de transferências obrigatórias. Então, tem muito motivo para trazer a Polícia Federal. É urgente fazer uma grande auditoria no Estado, não é uma coisa rápida, simples, para tentar sanear minimamente o Estado, para evitar que se perca totalmente o controle sobre a máquina estatal. Professor, você acredita que por conta da pandemia nós teremos uma abstenção recorde esse ano? Pergunto isso porque algumas definições podem ser feitas já no primeiro turno, a depender do volume de abstenções, né? Em 2017 eu lancei um livro junto com os colegas da PUC também, sobre as eleições de 2016, fiz um estudo bem aprofundado chamado não voto, né? O não voto é o somatório das abstenções, votos brancos e nulos, tudo aquilo que é retirado da conta. E vi que são dinâmicas muito diferentes. A abstenção, ela se mantém mais ou menos estável ao longo dos anos. Ela é em torno de 17, 18 a 20% do eleitorado. Pelas mais diferentes razões, não aparece para votar. Ou são idosos que estão inscritos nas listas eleitorais, mas que não comparecem, pessoas que estão deslocadas, estão morando em outros estados, né? Pessoas que já morreram, mas continuam nas listas. Então, é um dado meio sujo, assim. Mas em torno de 18% a 20% é o percentual de abstenções ao longo das últimas 15 ou 20 eleições que foram analisadas nesse estudo.
como nós estamos vivendo uma pandemia, eu acho que nós vamos ter um aumento, sim, no número de abstenções. Eu já ouvi falar de pessoas ligadas, conhecidas minhas, que já disseram que não vão sair de casa no dia, que não vão votar, que estão com suspeita de Covid, etc. Então, eu imagino que desse patamar de 20%, a gente chegue pelo menos a uns 25%. E isso, claro, numa eleição apertada, em que os candidatos estão na margem de erro, pode fazer uma diferença. Candidatos que são fortes entre os idosos, por exemplo, podem não ter esse aporte no dia da eleição. Você faz uma pesquisa, o idoso está na rua, você entrevista e diz que vai votar, mas no dia ele não vai, por qualquer razão. Então, isso pode influenciar aí alguns resultados de pesquisa, sim. Professor, aproveitando também que o Marcos falou da pandemia, né, essa eleição ela tem um monte de particularidades, é uma eleição totalmente focada em campanhas mais digitais, em internet, tem o uso de fake news. Eu queria saber do senhor o que o senhor pensa como papel da imprensa. Qual é a importância do papel da imprensa nesse momento, numa eleição tão singular? Olha, eu acho que o papel da imprensa é fundamental, é se pautar pela veracidade, né? Pelo fact-checking, como se diz, né? Buscar a informação verdadeira, é dar credibilidade. Eu acho que é buscar a credibilidade da fonte, entendeu? Porque quando você tem uma pluralidade de fontes de informação, você acaba não sabendo em quem confiar. Onde é que você viu isso? Eu vi na internet. Vi na internet pode significar uma série de coisas. Pode ser um site fantasma, pode ser um site criado especialmente para denegrir uma outra candidatura, né? Então, eu tenho percebido isso. Eu tenho um instituto de pesquisa, né, que já existe há mais de 18 anos no mercado. O meu instituto tem uma credibilidade tão boa que já foi falsificado 2 vezes. Porque ninguém falsifica Quixote, né, amigo? As pessoas falsificam Nike, né? Então, eu fiquei satisfeito porque eu disse, olha, o meu instituto tem tanta credibilidade que ele está sendo falsificado. Então, hoje, hoje o jornal traz uma reportagem sobre centenas de empresas que estão fazendo pesquisa, mas que não têm sequer habilitação no seu registro para fazer pesquisa. Tem gente que é filmagem de festas, transporte de crianças, todo mundo está registrando pesquisa. Então, o meu instituto, ele fica reservado nisso, porque diz, olha, esse aqui é um instituto de credibilidade. É o mesmo papel da imprensa. A imprensa tem que buscar a credibilidade das fontes. Isso é muito importante, porque eu recomendo, sempre me perguntam, o que o senhor recomenda para o eleitor? Eu recomendo que ele se informe. Que ele tenha o máximo de informação disponível sobre os candidatos para poder tomar a decisão dele. Então, ele tem que buscar uma informação verdadeira, tem que buscar uma informação de credibilidade. Acho que esse é o papel da imprensa. Professor, a gente agradece muito a sua disponibilidade. Até a próxima. Obrigado. Vamos ficar em contato, porque tem muita coisa ainda para acontecer nessa eleição. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Essa edição teve redação de Luiz Gontijo e Marcos Castro. Obrigado, Marcos, e até a próxima. Obrigado, Luiz. Bom voto a todos e aproveito para fazer um convite. Neste domingo, a partir das 9 da noite, Luiz e eu estaremos numa live que será transmitida no Facebook e no YouTube do Jornal Dia. Teremos como convidados os cientistas políticos Maíra Goulart e Paulo Bahia. E você é nosso convidado. Até lá!